Questões 9 e 10. Bora, essas são bem legais. Essas questões, primeira questão 9, ela pede que se o xn é uma sequência que tende para o número a, e yn é uma sequência que tal que yn menos 2xn tenda para o número 1, então yn tende a 2a mais 1. Tá, o que a gente faz aqui nessa? Então, primeiro a gente vai no limite mesmo, na derivação do limite. Eu já deixei escrito aí, não vou mudar não. Tá. Se o xn tende a A, existe um n0. Inclusive eu botei o para qualquer epsilon maior que zero aqui em cima, porque vai se repetir nas duas. Se o xn tende a A, então existe n0, tal que n maior que n0, implica módulo de xn menos A, menor que epsilon. E se a segunda sequência yn menos 2xn tende a 1, então existe um n1. Lembra que são duas sequências diferentes para o mesmo epsilon. O epsilon, o nzão mínimo que garante a desigualdade não é o mesmo para as duas. Então a gente tem que chamar um de uma coisa, outro de outra. Existe um n maior que n1, tal que, no caso, existe n1 tal que n maior que n1 implica módulo de yn menos 2xn menos 1 seja menor que epsilon. A sacada é que a gente tende a ter 2xn na sequência de cima. Então vamos multiplicar todo mundo por 2 aqui. Então aqui fica módulo de 2 vezes xn menos 2 vezes a menor que 2 epsilon. Perfeito. Isso para qualquer epsilon. Agora, se a gente tem duas sequências com nzões diferentes, a gente tem que pegar o maior deles. Seja n igual ao maior do n0 e do n1. Tranquilo. Então, somando, a gente garante o limite. A gente pode somar tranquilamente. Então, 2xn menos 2a mais yn menos 2xn menos 1 menor que epsilon. Lembrando da propriedade, como a soma de dois termos é menor ou igual à soma dos módulos desses dois termos, então a gente pode somar os dois e vai continuar sendo menor que epsilon. Então aqui vai ter o módulo de 2xn menos 2a, eita, mais yn menos 2xn menos 1. Esse módulo tem de ser menor que, inclusive eu esqueci de uma coisa, eu somei, né? Na primeira tinha 2 epsilon, na segunda tinha epsilon. 2 epsilon mais epsilon, aqui fica 3 epsilon. Fora. E aqui embaixo continua sendo 3 epsilon. E agora chega a mágica. Xn, 2xn corta com 2xn. Então fica yn menos, parêntese, 2a menos 1, menor que 3 epsilon. Logo, a gente já poderia colocar direto, mas eu coloquei por partes. Yn menos 2a mais 1. Isso tende a zero. Logo, o próprio yn tende a 2a mais 1. Só para completar essa prova bem, porque aqui no final a gente chegou em 3 epsilon. 3 epsilon pode ser qualquer número real, não importa. Mas vamos fazer uma mudancinha. Se aqui no final está multiplicado por 3, no início tudo devia estar dividido por 3 para ficar certo. Então, aqui, eu vou até colocar de azul essa observação em todos. Esse primeiro epsilon, em vez de ser epsilon sobre 3. O próximo, 2 epsilon sobre 3. Aqui no limite do yn, epsilon sobre 3. E aí, somando 2 epsilon sobre 3 com epsilon sobre 3, dá justamente, deixa eu só escrever direito, dá justamente 3 epsilon sobre 3, que dá epsilon. Então, eu vou apagar esses 3 epsilons aqui e colocar só epsilon, porque isso não seria a solução mais correta, mas a solução mais limpa. Fazer esse artifício para no final ficar só epsilon, que é a própria definição. Agora para a questão 10. Pede para a gente mostrar que essa sequência raiz enésima de n é decrescente e limitada e, portanto, é convergente. Tá, acho que enunciado só tem dizendo para a gente mostrar que é convergente. Mas para mostrar que é convergente, usando o termo de Bolzano-Weierstrass,
a gente tem que mostrar que é monótona e limitada. Para mostrar que é monótona, eu pensei num truque. Já que a gente está numa sequência, a gente pode interpolar, mais ou menos, a gente pode estender essa sequência para os números reais, todos. Números reais, uma sequência de números reais seguindo uma regra, vira uma função. E aí, a função, para ser decrescente, a gente tem a derivada menor que zero, que é o que está escrito aqui. Deixa eu voltar a minha caneta. Decrescente quer dizer derivada menor que zero. Então, a gente tem de derivar essa função, raiz enésima de n. Foda. Raiz enésima de n. Como é que a gente faz? Essa precisa de um truque, que é... Lembra na questão passada, tá até aqui em cima, que coloquei que o polinômio é sempre menor do que a função exponencial, que é menor que o fatorial, que é menor que essa expressão aqui. Eu não sei nem o nome. Eu não sei como é que se chama isso. Quando é um número elevado a ele mesmo. Mas quando a gente vai fazer limites e derivadas com esse tipo de expressão, o truque é a gente tirar o logaritmo dos dois lados. Então a gente tem, se a função y for igual a n elevado a 1 sobre n, raiz enésima de n, a gente toma o logaritmo. Por quê? Na esquerda fica ln de y, na direita fica, pela regra do expoente, regra do tombo, regra de Petolecki, whatever, 1 sobre n vezes ln de n. E agora a gente pode tirar a derivada. Então, dn do lado esquerdo, dn do lado direito. E aí, pela regra do quociente, no caso, do lado esquerdo, a gente tem ln de y. Derivando, dá 1 sobre y, só que, pela regra da cadeia, como y é uma função de x, de n no caso, né? Tem de multiplicar por y'. E na direita, a regra do quociente, primeiro, derivada de ln, 1 sobre n, vezes a função de baixo, n, menos a derivada da função de baixo, que é 1, vezes a função de cima, que é ln de n, sobre n ao quadrado. Daí, a gente passa esse y que está aqui multiplicando, fica y' igual a n elevado a 1 sobre n, vezes essa fração, 1 menos ln de n sobre n quadrado. A gente quer mostrar que essa derivada é sempre negativa. Então, a gente tem de analisar os termos dela. N ao quadrado é sempre positivo. N elevado a 1 sobre n, já que a gente está pegando só os números positivos, também é positivo. Então, o sinal dessa derivada depende do 1 menos ln de n. Então, vamos mostrar. 1 menos ln de n é menor que zero quando o ln de n for maior que 1. Daí, tirando, quer dizer, colocando todo mundo como expoente do mesmo número e, para cortar o ln, fica que o n tem de ser maior que e. Logo, para n maior que e, que é igual a 2,718, blá blá blá, a derivada y' é menor que zero, logo xn é decrescente para n maior que 3. Já que a gente quer atender infinito, maior que 3 é claramente menor que infinito. Então, a sequência original sempre é decrescente. E tem um detalhe: como todos os termos são positivos, n elevado a 1 sobre n é sempre maior que zero. Então, ela é decrescente, ela é limitada. Então, raiz enésima de n, essa sequência é convergente. Eu aposto que teve gente que fez de outra maneira. Eu queria ver como fizeram. Eu tentei. Talvez desse certo fazendo pela regra da razão. Mas não quis fazer, não. Deu certo assim. Eu tentei fazer subtraindo os termos xn mais 1 menos xn e vendo se isso dava um número negativo. Não consegui. Assim deu certo.